A bolha da IA estourou. Ou pelo menos era isso que você estava começando a achar com algumas manchetes que tinham começado a aparecer e com os preços das empresas de tecnologia caindo nessa última semana. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou te contar o outro lado dessa história. E com a oscilação toda que tivemos nas empresas de tecnologia, nas empresas de IA, o fundo Nostradamus, que era o fundo mais promissor desse ano, ele estava rendendo na casa dos 500%, ele teve que ser fechado e ser vendido para sua concorrente, porque não aguentou a oscilação das empresas de IA. O fundo era gerido por esse rapaz, Leopold. Eu não sei falar o sobrenome dele. E ele trabalhou no ChatGPT, saiu e montou seu fundo e estava com 500% de rentabilidade esse ano. Era o fundo mais promissor de Wall Street. Mas aí veio a oscilação e esse fundo teve que ser fechado, porque ele era alavancado 400 vezes. E aí toda a alavancagem, quando sofre queda, a queda é muito maior para ela. Se cai 10%, para quem era alavancado em 400 vezes, 400% igual esse aqui, cai 40%. Se caiu 20%, o dele cai 80%. Se caiu 30%, ele cai 120%. Então ele fica negativo um percentual. E nesse caso ele não chegou a ficar negativo, mas ele vendeu antes de ficar negativo, com uma queda de 67% de perda do portfólio. E ele vendeu então praticamente de graça as ações que ele tinha para os seus concorrentes, para daí sim se salvar e não sair devendo ninguém. E sobre a alavancagem, a gente aprende algumas coisas com isso aqui. Que é, por exemplo, você pode até estar certo na tese de que as empresas de IA vão ser o futuro, mas o risco da oscilação pode fazer você perder todo o seu patrimônio, mesmo você estando certo na sua posição. Então, não operem alavancados. Eu sei que aqui no Brasil não tem ainda ETFs alavancados, mas, por exemplo, na Coreia do Sul, mal foi aberto ETFs alavancados lá, muita gente comprou, começou uma mini bolha lá na Coreia do Sul mesmo, estourou essa semana junto com esse fundo aqui. Muita gente que investia naqueles ETFs alavancados lá perderam tudo que tinham colocado. Porque quando uma estratégia alavancado cai, não depende de você querer segurar, depende de quem te financiou querer que você segure essa posição. E às vezes não, toda vez essas pessoas, o banco, ele não quer que você mantenha a posição, ele faz você vender, ele força você a vender, independente de como esteja, e ter que devolver o dinheiro para ele. Então as estratégias alavancadas são arriscadíssimas por conta disso, porque não depende só de você segurar a estratégia, depende de quem te financiou aceitar que você segure também, e normalmente não aceitam, tá? Normalmente você tem que vender tudo, que foi no caso desse rapaz aqui. Só que eu não tô gravando esse vídeo para falar que as empresas de IA acabaram, morreu, que a bolha vai estourar e que é o fim do mundo para elas. Pelo contrário, eu tô gravando esse vídeo para falar de quem comprou esse fundo que faliu. E quem comprou esse fundo praticamente falido, eu falei faliu, mas não faliu não, foi o Ken Griffin. Esse cara, ele é conhecido como o bombeiro de Wall Street, porque todo fundo que está próximo para quebrar, que está passando por dificuldades, ele vai lá e compra, espera por tempo suficiente e ganha um retorno fenomenal. Eu vou já falar dos feitos dele aqui, mas deixa eu apresentar um pouco mais dele. E o Ken começou com um fundo pequeno, mas foi comprando outros fundos no decorrer da sua jornada, e ele já tem 4 experiências de comprar fundos falidos e ganhar muito dinheiro depois. Mas o próprio Ken sofreu de um mal. Em 2008, ele também estava alavancado na crise do subprime e quase teve que fechar o seu fundo, quase faliu. Ele só não faliu porque ele fechou os resgates, ninguém que tinha dinheiro com ele pôde resgatar o dinheiro, ficou fechado por 10 meses e ele demorou 4 anos para recuperar o valor que ele tinha perdido com a crise. Então, a alavancagem pode destruir até os melhores. E foi o que quase aconteceu com ele, porque em 2008 ele estava alavancado e foi por conta disso que ele passou por todo esse problema. Mas agora vamos conhecer alguns dos fundos que ele comprou e ganhou muito dinheiro depois dessa compra. Em 2001 ele comprou a Aeron, que era uma empresa de energia e ela estava falida. E ele não comprou a empresa, ele foi lá e comprou os principais analistas da empresa e com a equipe que estava desempregada por conta da falência. E ele conseguiu contratar, ele montou um time de commodity e ganhou muito dinheiro com esse time de commodity. Foi o primeiro grande feito dele. E o segundo caso foi o da Amarante, que perdeu 6 bilhões em poucos dias
após apostas erradas no setor de petróleo e gás. E o fundo do Ken comprou parte da carteira da Amarant e anos depois, quando o mercado se acalmou, ele ganhou muito dinheiro. Foi a segunda grande tacada dele. O terceiro caso foi o Suwold, na crise do subprime, bem no começo dela, e ele comprou essa empresa de crédito imobiliário e conseguiu ganhar bastante dinheiro com rebote nessa negociação, e esse é o quarto grande fundo que ele compra com desconto. Esse fundo de IA particular, ele comprou com um desconto além do que valia, já estava subvalorizado as cotas por valor de mercado. Além desse preço, ele pagou mais 10% de desconto sobre o fundo, então ele comprou bem barato essas empresas e provavelmente ele vai segurar por longo prazo e vai ganhar dinheiro. A gente ainda não tem como saber, mas é esse o histórico dele e é isso que ele faz. Mas eu quero alertar, eu não estou aqui para falar se vai ter crise ou não, ou se vale a pena entrar ou não. Isso daí é coisa de bobo, é discussões para bobos. Só quem é especulador está querendo saber essa resposta. Quem é investidor de longo prazo sabe o que tem que fazer, sabe como montar uma carteira e sabe como aproveitar todos os cenários possíveis. E a minha intenção com esse vídeo é que tem pessoas grandes, pessoas do mercado que entendem muito e que estão interessadas, que estão comprando empresas de tecnologia. Enquanto você vê muita gente aqui na internet falando que é o fim do mundo, os Estados Unidos vai acabar, blá blá blá, a IA vai estourar, tem gente lá de dentro que está comprando e você está aí com medo, comprando narrativas às vezes erradas. Não é que é para você colocar o seu capital nisso, pelo menos não agora, mas não adianta deixar o medo dominar e não entrar só por conta dele. Você tem que avaliar, saber o que está fazendo e acreditar no longo prazo, caso você queira entrar. A minha opinião é que quem não tem posição pode não entrar agora, porque se a pessoa não entrou até hoje, qual vai ser a diferença dela esperar mais um ano para entrar? Quase nada. Mas se você tem uma posição, não fique com medo, não venda a sua posição. E se o motivo de você estar querendo vender a sua posição é por conta do medo ou tem alguma relação com o medo, talvez você esteja tomando uma decisão errada para o seu patrimônio. E agora eu quero falar um pouco sobre as empresas de IA no geral. Lembram da DeepSeek, que era a mais barata, disruptiva e que ia quebrar todo o mercado americano de inteligência artificial com uma inteligência artificial barata e acessível para todo mundo? Pois é, olha essa matéria aqui. Ela vai ter que reajustar os seus preços em até 110%. 1.100%. Eu falei errado, é em até 1.100% ela vai ter que reajustar os seus preços. Então é um reajuste muito grande. O que ela achou que faria? A tecnologia dela é mais barata do que as americanas hoje e ela achou que com essa tecnologia barata as pessoas iriam usar e ela conseguiria ganhar dinheiro com isso. Mas o que realmente aconteceu foi que, como a dela era barata, muita gente usou e usou muito. E agora com essa demanda tão forte, ela vai ter que aumentar os seus preços para conseguir aumentar o investimento em infraestrutura de IA. Olha só como é o mundo. Todo mundo achou que uma IA barata ia dominar, pelo contrário, as pessoas usaram mais e essa empresa vai ter que investir mais em infraestrutura de IA, o que vai elevar o custo dela para igual a das outras. E eu vou dar uma analogia só para vocês entenderem. É a mesma coisa que jogar gasolina no fogo. Ele vai pegar mais forte, ele vai queimar mais com mais intensidade. E é exatamente isso que uma IA barata vai fazer. As pessoas vão usar mais e aí você vai ter que aumentar a sua infraestrutura de IA. A que você tem não vai dar conta. E é esse problema que a DeepSeek está passando na verdade, e por isso que ela vai ter que fazer esse reajuste de 1.100%, de até 1.100%. E a minha opinião sobre tudo isso, eu já fiz alguns vídeos falando, mas é a seguinte: eu não aposto contra os Estados Unidos, eu não aposto contra a IA. Eu acho que ela veio para ficar, todo mundo já está usando e de algum jeito essas empresas vão achar um meio de monetizar, ganhar dinheiro e ficarem bem lucrativas nesse mercado. Agora, obviamente, no meio desse caminho, nós teremos empresas que irão quebrar sim. Não tenho sombra de dúvidas de que isso vai acontecer. Algumas empresas, ou até muitas empresas de IA, vão quebrar, mas algumas irão ficar e essas que ficar vão conseguir capturar valor. E é por isso que eu amo tanto investir através dos ETFs, porque eu não preciso acertar qual vai ganhar. Eu preciso apenas me manter exposto a esse mercado. E é isso que os ETFs me fazem. Eles me deixam dentro da exposição do mercado e eles ficam balanceando as empresas. E aí, conforme uma vai crescendo, eles vão deixando ela crescer e as que forem saindo, eles vão tirando automaticamente do portfólio. Então os ETFs são magníficos por conta disso. Eu não tenho um ETF dedicado para IA, mas os meus ETFs amplos, eles têm exposições a empresas de tecnologia. Todo mundo sabe que a Nvidia está muito exposta em IA,
As empresas Google, Meta também estão muito expostas hoje a IA. Então, tendo essas empresas, você já está exposto em IA de alguma forma, que é o meu caso também. Então, não adianta você querer um ETF temático de IA, que eu acho aí muita loucura também. E eu espero ter conseguido feito você se acalmar, não vender na baixa, não ter prejuízo por conta da IA ou por conta de algumas manchetes. Se eu conseguir fazer você entender isso, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta pra mim qual é a sua opinião sobre essa bolha da IA que tá todo mundo falando. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional. Eu quero te trazer informações para você saber tomar suas próprias decisões. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, meu amigo!